for qualquer outro verbo que não o ser e que não o estar, o que acontece? Aí o verbo to be não entra. Porque ele não se envolve com outro verbo, gente. Ele não se envolve. Para se envolver, vai ter que ter uma outra coisinha que nós vamos ver lá pra frente. Mas o verbo to be, ele é o verbo, então ele não se envolve com outro verbo. Lembra disso? Para isso eu vou ter que ter o quê? Ou do, ou does, para fazer perguntas. Ou do, ou does. O do é para quem? Para we, you e they. E o does? Para he, she, it. Na hora de fazer perguntas. Mas e na hora de afirmar, Francis? Na hora de afirmar a gente não precisa deles. Por quê? Porque é só afirmar com o próprio verbo. Entendi nada, Fran? Como que seria? Por exemplo, I work every day. I work every day. Eu trabalho todos os dias. I work every day. Não muda. They work every day. Não muda. Não muda. Mas se eu fosse fazer uma pergunta, Francis, aí sim eu vou usar o do. Ou does. Por que, Fran? Porque, lembra da nossa outra aula? Ninguém fica voando na pergunta. A pessoa, o nome, o pronome, o sujeito não fica voando na pergunta. Então eu não posso começar uma pergunta com Vitória, com she, com you, esse pronome sujeito. Eu tenho que ter alguma coisa. O verbo to be vai aparecer. Porque ele é ser estar e porque ele não se envolve com outro verbo. Esse work, eat, like, não envolve. Então eu vou usar o do. Então como é que ficaria? Lembra? Do you work? Do you work? Do you work? Do you work? Yes, I do. Você trabalha, Fran? Do you work? Yes, I do. Ou eu poderia falar yes, I work a lot. Então na afirmativa, o do e o does não aparecem. Salve alguns casos que vamos ver lá pra frente. Mas a princípio ele não aparece na afirmativa. Quando eu faço assim, é afirmativa. E assim a negativa. Então, I work a lot. Se fosse negativa, I don't work a lot. Cuidado com esse don't, não fica don't. Não força muito nesse T. I don't work a lot. I don't work. I work a lot. I don't work. I don't work. I don't work. Quando eu falo rápido, esse T engole. I don't work. I don't work. Aí eu vou perguntar, do you work? Eu respondo, yes I do. Yes I do. Lembram disso? E o does, Francis? Lembram da aula que a gente aprendeu? Que o does, eu sorrio para falar de outra pessoa. Ou he, ou she, ou it. Nós vamos ver mais pra frente com it. Mas does she, ou does e o nome. Does Vitória work? Does Vitória work? Yes, she does. Does Vitória like sushi? A Vitória gosta de sushi? Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Repeat. Do you like sushi? Responde. Você gosta de sushi? Yes, I do. Does Vitória like sushi? Yes, she does. Então eu posso parar no auxiliar. Que auxiliar? Fazer esse do e esse does. Gente, o nome deles é auxiliar, porque ele auxilia um verbo, que é o caso do verb to be, que ele é o cara, porque ele mesmo se auxilia. Ele é o cara. Agora os outros verbos não. Eu preciso ou do do ou do does, ok? Ou na pergunta ou na negativa, que fica don't e doesn't. Does Victoria study? Eu vou falar yes, she does. E se eu tiver que falar, Vitória estuda muito. Vitória estuda muito. Como é que eu falo? Victoria studies a lot. Victoria studies a lot. Quem lembra por que fica studies, studies, studies? Quem lembra? Vamos lembrar da musiquinha? Riche é afirmativa S. Riche é afirmativa S. O que é isso, Fran? Toda vez que for o he, ou she, ou it, na afirmativa eu tenho S. Só na afirmativa? Só. Por enquanto. Só na afirmativa. He, she, it, afirmativa S. Fran, mas aqui ficou um S estranho. Studies. Lembra lá no nosso material? Lembra no nosso material? Que quando termina em Y,
antes dele, tá vendo aqui, ó? Antes dele tem uma consoante, que é o D. Quando tem uma consoante, muda-se para IES. Se antes do Y fosse uma vogal, por exemplo, play, fica Vitória plays volleyball. Vitória plays volleyball. Com sozinho de Z. Vitória plays. Mas a essência, gente, é essa do he, she, it, afirmativa S. A grafia muda. Se vocês não lembram desse negócio de grafia, quando termina em CH, SH, SS, que eu coloco ES, o IS, se vocês não lembram disso, essas grafias, volta lá no material, dá uma estudadinha, porque isso é só questão de grafia. Mas eu tenho que lembrar do que? Do he, she, it, afirmativa S. Porque se eu errar na grafia, até eles corrigem. Na grafia, quando eu estou digitando, corrige. Mas eu tenho que saber, lógico, né? Lógico que eu tenho que saber. Mas o que eu mais tenho que saber na hora de falar, he, she, it, afirmativa S. Mesmo que eu não esteja escrevendo. Eu tenho que saber na hora de falar. E na hora de escrever, se eu não lembrar, eu posso até consultar. Mas o importante é saber na hora de falar. Que é he, she, it, afirmativa S. He, she, it, afirmativa S. Por isso que é Vitória plays volleyball. Vitória studies a lot. Ela joga voleibol e ela estuda muito. Se fosse eu e você, we study a lot. Não tem S, porque é o we. They study a lot. Eles, they study a lot. Eles estudam muito. Aí não tem S. Mesmo que eu tenha nome. Igor and Victoria study a lot. Igor and Victoria. They study a lot. Não tem S. Por que mesmo? Porque o S vai em quem? No he, no she, it, afirmativa S. He, she, it, afirmativa S. Só na afirmativa. Ai, Franz, mas é a grafia? A grafia depois a gente vê com isso. O importante é na hora de falar eu não esquecer que tem um S. Que vai mudando para ES, ES. Depois eu vou lembrando. Se não lembrar, bora no material. Bora no material. Ok, guys? Ok? Então vamos lembrar. Fran, mas e se fosse negativa? Victoria doesn't eat bananas. A Vitória não come banana. Não tem S. Victoria doesn't eat bananas. Francis eats bananas. No caso da Francis tem o S, porque é afirmativa. Fran eats. Eats. Cuidado que esse eat. Esse é longo. De comer é longo. Fran eats bananas. Francis eats bananas. Eats bananas. Victoria doesn't eat bananas. Então não esqueçam. Ah, entendi que o S vai no he, she, it, afirmativa S. Ah, beleza. Entendi. Não é beleza nada. Entendi? Bora repetir. Vai falando coisas que a filha de vocês, o filho, o marido fazem o que eles não fazem. Só não pode ser tudo que eles são, porque é o verb to be da aula passada. Não pode. Mas lembra disso? Quem não lembra, vai lá para os nossos outros exercícios e bora repetir. Bora repetir. Não adianta entender. Entendi? Bora repetir. Ok, guys? Então, mais uma vez. Do, does. Na pergunta. Do you like pizza? Yes, I do. Do you study? Yes, I do. No, I don't. Agora eu pergunto. Do Victoria and Ricardo live in Florida? Do Victoria and Ricardo live in Florida? Do Ricardo and Victoria live in Florida? Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Por que eu tenho que usar esse do na frente? Para o Ricardo e Victoria não ficarem voando. Se eu fosse perguntar do Igor, does Igor live in Florida? Does Igor live in Florida? No, he doesn't. Paro aí. Quero falar onde ele mora. He lives in Brazil. Lembra aquela do Chilix? He lives, he lives, he lives, she lives, she lives, she lives. Só que no caso não é she lives, porque é o Igor. He lives, he lives, he lives in Brazil. Lembre-se que esse live é curto. Live. Nós vimos nas outras aulas que leave, de sair, de deixar um lugar, deixar alguma coisa, ele é longo. É leave. Eu tenho live, de morar, curtinho, live, live, e o leave. Vamos falar do Igor, então? Igor doesn't live in Florida. Igor doesn't live in Florida.
He lives in Brazil. He lives in Brazil. He lives in Brazil. Por que lives? Porque é afirmativa. He, she, it, afirmativa S. Aí vai falando de todo mundo que mora no Brasil. Igor lives in Brazil. Maria lives in Brazil. My mother lives in Brazil. My father lives in Brazil. Para todo mundo. Se fosse o cachorrinho, ele também. Luluzinho lives in Brazil. Mas por quê? Porque Luluzinho é it. Lembra que a gente falou? Cachorro deveria ser it. Mas para nós, cachorro não é it, nem para os americanos. Então ele pode ser considerado sim um he ou um she. Parte da família. Ok? Então, he, she, it, afirmativa S. Entendi? Bora repetir. Não vou lembrar